Oi, gente! Chegou o dia em que eu vim anunciar o final da bagunça nessa parede. A gente finalmente vai poder retirar esses móveis provisórios que estão aqui, tanto esse rack. Algumas pessoas até acompanhavam e nem sabiam que esses móveis eram provisórios. Mas sim, eles vieram até da nossa casinha alugada, alguns. E outros estão aqui, né, assim, num lugar não muito certo, porque não foi planejado para ser um escritório. Essa mesinha tava lá na varanda, a gente organizou lá, aí tirou de lá, colocou aqui. E agora... Adoro pulando escada. A gente vai tirar daqui debaixo da escada também e vai colocar ele lá pro escritório, que ainda não tá pronto também, mas vai ficar lá como cumprindo sua função. Então a gente vai tirar essas coisas daqui agora, deixar tudo limpinho, porque daqui a pouco eles estão chegando e o espaço tem que estar livre para eles encaixarem um móvel novo. Agora, finalmente, o móvel tá no lugar. Olha só que lindo que ele ficou instalado. Parece uma peça inteira, única, né? Mas como vocês puderam ver, dividido aí em duas partes, até mesmo para poder fazer o transporte, facilitar um pouco. Mas eu fiquei apaixonada. Nossa, a gente desenhou, né? Não sei se a gente chegou a falar em algum momento, mas a gente desenhou esse móvel num momento em que a gente já não sabia o que fazer aqui embaixo da escada. A gente sentou no nosso quarto quando não tinha nada pronto ainda. Eu acho que nem tinha janela, né? A janela ainda não tinha sido instalada. A gente sentou lá em cima das placas cimentícias e falou, mas o que a gente vai fazer embaixo daquela escada? Pegamos um papel, aí o Jô começou a rabiscar. Não era nem papel, era uma placa de gesso. Era uma placa de gesso. Depois a gente andava por aí com uma placa de gesso com desenho, mas a gente rabiscou. O que a gente achou que ficaria legal? Claro, depois sofreu algumas pequenas alterações com as medidas e tal, porque nem medida a gente fez na hora. E tá aqui, foi exatamente isso que a gente idealizou. Um rack num modelo mais compacto em relação à altura, porque de tamanho ele não tem nada compacto, né? Ele ficou com 3,60 de comprimento, 44 de profundidade e 38 de altura. E ele foi pensado para ser funcional mesmo, atender às nossas necessidades. A gente queria bastante espaço para organização. Eu não sei vocês, mas a gente tem muitas coisinhas pequenas, fios, carregadores. A pessoa ali atrás da câmera adora juntar uma estracaiada infinita e nunca tem lugar para colocar essas coisas, porque, né, precisa ficar dentro de caixas ou dentro de algum lugar. Então aqui ficaram, ó, dois gavetões bem grandes. Olha que demais, cheio de treco. Então tem esse desse lado, outro aqui do mesmo tamanho e duas gavetinhas menores aqui no meio. Olha, elas estão vazias, por incrível que pareça. Os puxadores a gente escolheu depois, então a gente viu certinho o que combinaria com o estilo da casa e também com os móveis. Aí a gente escolheu esses puxadores de alcinha assim, pendurados para esses gavetões maiores, né, que fica mais fácil de puxar. E para essas duas gavetinhas, esses puxadores aqui, que tem uma carinha bem antiga, assim, bem vintage. E aqui uma coisa legal, ó, uma dica aí de ideia que o Jô mirabolou, que aqui a gente queria que ficassem essas coisas, mas também tem a parte de fiação, né, de todos os aparelhos. Então, para não ficar tudo isso aparente, apesar de que tem um pouquinho aqui que tem que organizar, ele pensou em um fundo falso. Então, olha só, essa portinha aqui, ela abre. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para vocês verem. E lá atrás, ó, tá um emaranhado de fios. Se não tivesse esse fundo, ficaria ali aparente. E não é bonito, né? De alguma forma aparece quando senta no sofá e tal. Então, assim, dessa forma, fica um visual mais limpo. Não perde espaço em nada, porque é só um fundinho mesmo. E aqui fica aparente só as coisas que realmente precisam. Então, você pode pensar em alguma forma assim também quando for fazer um móvel por aí. Talvez não seja, né, exatamente como esse, mas que também tenha um fundo falso para esconder esses fios. Vamos ao dilema do fio da televisão. Uma coisa que vocês me perguntam muito sempre quando eu mostro a televisão e não tem painel atrás, não tem nenhum móvel, onde os fios são escondidos e também não tem nenhum fio que passa para baixo aqui nos outros aparelhos. Qual é o segredo? Bom, o segredo é que a casa foi planejada para ter uma televisão nesse lugar, ou seja, toda a fiação da televisão já foi prevista dentro da parede. Então aqui atrás tem
um buraco e nesse buraco tem um conduíte onde passam os fios já aqui para baixo de internet, enfim, de tudo, como é que é? HDMI. Não, HDMI. Esses fios todos que precisam para ligar os demais aparelhos já estão ali passando por esse conduíte e saindo ali na parte de baixo, onde a gente já previa ter um rack. Então é isso que se faz. Aqui a nossa parede, no caso, a casa é feita de steel, né? A parede é oca dentro, mas também pode ser feito isso na parede de alvenaria sem problema nenhum. Mas que de preferência isso seja planejado na hora da construção, para não precisar fazer quebra-quebra e tal, né? E daí fazer tudo isso, porque daí é uma mão de obra um pouquinho maior. Mas por isso que não tem fio aparente. Legal, né? Já é previsto antes. Planejamento, meu povo. Inclusive, falando em planejamento, a gente não planejou direito. Porque as tomadas, elas ficaram mais altas do que o tamanho do rack. É que, como eu falei pra vocês, o desenho inicial do rack sofreu algumas alterações devido ao espaço que tinha aqui. Quando a gente alterou essas medidas, a gente acabou não revisando a altura das tomadas. Então, quando o rack chegou, as tomadas ficaram com praticamente a metade aparente ali, ó. O que vai ter que ser resolvido agora, como eu falei, a parede, por ser de gesso, tem uma facilidade maior. Então, ali vai ser feito o acabamento com gesso, pintura de novo, e daí tá tudo certo. Vai ficar tapadinho como se não tivesse acontecido. Mas planejamento, essa medição faz parte do processo e é muito importante. E aqui nesse cantinho, encaixado na escada, que vocês perguntaram como que o móvel ficou tão bem encaixadinho assim na escada, é que ele foi feito sob medida. A gente falou exatamente as medidas que seriam e ele foi feito dessa medida. Claro que se comprasse pronto, jamais encaixaria desse jeito. Nunca. Inclusive, parabenizar o pessoal lá do Casarão Antiguidade, que a gente já fez alguns móveis com eles aí espalhados pela casa e sempre com acabamento perfeito, impecável. E a gente fica apaixonado sempre quando o móvel chega por aqui. Os nichos são a coisa mais fofa, né, gente? Eles têm uma carinha de coisa antiga, assim, que remete todo esse ar da casa, né? Aqui tem essas gavetas fechadas, que são bem profundas. E olha só que legal, essas gavetinhas, elas podem mudar de lugar do jeito que a gente quiser. Então, ó, deixa eu tirar aqui essa decoração, pegar essa gaveta. Ah, e hoje eu quero que ela fique aqui. Pronto. Porque todos os nichos, ó, deixa eu mostrar esse aqui que tá aberto, tem essa madeirinha aqui atrás, que é um freio para as gavetas. Então, todos os nichos têm e a gente pode mudar de acordo com o nosso mood. Ah, eu vou passar o dia trocando gaveta de lugar. Tenho nada para fazer, não. Mas enfim, se a gente quiser colocar alguma decoração diferente, tá cansado, e daí vai lá uma vez a sei lá quantos meses, quiser mudar tudo, dá. E daí também essas gavetas vão ser super funcionais nessa questão de armazenamento de pequenas coisas também, porque várias gavetinhas, tá à mão, tá aqui na sala, não fica aparente. E daí tem esses nichos, é claro, pra gente poder colocar decoração. Eu tive a ideia, aliás, eu nem compartilhei com o João, mas eu tive a ideia de preencher esses nichos com objetos de viagens, assim, mas ser exclusivos pra isso, sabe? É um objeto que a gente achou super legal em tal viagem, e daí a gente coloca aqui. Gostei. Gostou? Gostei. Tá, então a gente vai fazer isso. Fechou. E daí depois a gente vai preenchendo, por enquanto tá uma decoração aleatória mesmo e provisória, mas pra não ficar tudo vazio. E aqui tem alguns nichos vazios, caso a dona Dorothy, que tá dormindo no momento, queira explorar. Por enquanto ela ainda não sentiu vontade, ela é meio desconfiada com o móvel novo, ela fica assim, miando pro móvel, mas quem sabe pra frente ela queira entrar nos buraquinhos, aí tem alguns buracos vazios. E aqui no meio desses nichos a gente planejou tanto espaço pra adega seca, que daí tá vazio, né? Falta a gente colocar vinhos aqui, mas tem alguns espaços nas duas laterais e aqui uma adega climatizada. Essa daqui é a adega da Eletromec. É um modelo que eu sou apaixonada, que ele tem um design bem minimalista assim, né? E moderno ao mesmo tempo, também compacto. Então essa adega tem capacidade para 14 garrafas e olha só o tamanho dela. Ela tem 2 prateleiras, então os vinhos encaixam aqui, né? Também tá faltando vinhos aqui dentro, no caso. Aqui também. Essas prateleiras são de madeira e aqui embaixo encaixam mais 4 vinhos. Então tem bastante espaço, mas ela não é muito grande. E olha só que legal, aqui o vidro é um vidro duplo com a tecnologia Low E, que faz reduzir a possibilidade de suor para essa mudança de temperatura, né? Ali dentro fica geladinho, ó, tá 13 graus, e quando fica muito calor aqui fora, para não ficar suando esse vidro. E também tem esse display aqui, ó, que eu até mostrei nos stories, que você consegue controlar a temperatura aqui, tá 13 graus, e também a iluminação, ó, dá para deixar desligada. Eu gosto ligada, que ela fica bem bonita, principalmente à noite, fica um detalhe super
fofo aqui no meio dos nichos. E por último aqui, ó, que vocês perguntaram muito nos stories se o móvel é encostado no chão. E, gente, ele tem um rodapé, normalmente como rodapé de cozinha. Só que aqui ele é um pouquinho mais baixo, acho que ele deve dar uns 3 centímetros mais ou menos. Rodapé de cozinha varia ali entre 10, 12. E por isso que vocês não viram, né? Pensaram que o móvel é encostado no chão. Mas sim, ele não tem pé em que fica vazio no meio e que dá pra passar vassoura, pano, essas coisas. A gente é super desprendido disso, então tem o rodapé ali, se gerar sujeira ali dentro, tchau sujeira, vai ficar ali dentro. Não tô nem aí, assim como o móvel de cozinha também deve gerar sujeira por dentro ali do móvel e também não dá pra ter acesso por conta desse rodapé fechado ali na frente. Então ele tem esse rodapé e é recuado, ó. Ele fica ali pra trás pra justamente trazer essa leveza no visual quando você olha de cima, né? Não consegue ver aqui, fica esse vazio, então fica bem bonito. Uma outra coisa que a gente tá decidindo também são esses aparelhos que ficam aqui em cima, que não são aqueles que ficam escondidos lá no fundo falso. A gente tá decidindo se a gente permanece com o fio dessa forma aqui, porque assim a gente deixou 1 centímetro afastado aqui de trás, ó. E daí o fio corre aqui pro fundo e fica assim, ó, aqui o controle. Ou se a gente faz furos aqui no móvel pra descer com esse fio pelo furo e passar lá pra trás. O problema do furo é que tu acaba danificando o móvel, né? E aquela coisa meio que fica permanente ali, porque se algum dia você decidir tirar, colocar outra coisa, aí vai ficar o buraco ali, vai ter que dar um jeito de tapar. Não que seja um problema, dá pra tapar, né, madeira. Eu prefiro assim. Acho que a gente vai deixar assim mesmo. Eu tava falando da Dorothy no nicho, ela acabou de ali ficar espionando o nicho, talvez ela entre. Mas ela é muito medrosa, então ela vai sentindo aos pouquinhos. E é isso, gente, esse é o nosso novo móvel aqui da sala. Estamos super empolgados, bem felizes com mais essa realização, com mais essa etapa da casa concluída. A parte aqui de baixo tá praticamente pronta, faltam alguns detalhes de decoração, tapete, essas coisas que demoram um pouquinho mais para decidir, encontrar, já que eu quero umas coisas mais diferentes. E objetos de decoração, assim como eu mostrei para vocês aqui nos nichos, que a gente quer uma coisa especial, uma estante inteira que tem para decorar. Então, essas coisinhas a gente vai preenchendo aos poucos com objetos que contam um pouco da nossa história, que também tem memória pra gente. E aos pouquinhos vai ficando pronta e decorada, do jeitinho que a gente sempre sonhou. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do móvel, que possa ter ajudado vocês aí também a ter alguma ideia, ou se não, só ter admirado e curtido aqui com a gente. Um beijo e até mais!